Bom dia, crianças! Preparados para mais uma aulinha online? Vamos lá! Hoje não teremos correção da atividade, já que a atividade de casa foi para ser confeccionado um cartãozinho para a mamãe. Vocês produziram, entregaram esse cartãozinho para a mamãe? Eu espero que sim. Vejam só, que dia da semana é hoje mesmo? Hoje é segunda-feira, não é? Ontem foi domingo, dia 10 de maio de 2020. Se ontem foi domingo, o primeiro dia da semana, hoje nós estamos vivenciando o segundo dia da semana, que é a segunda-feira. E a data de hoje é 11 de maio de 2020. Vamos iniciar a nossa aula? Vamos iniciar a aula de hoje ouvindo uma história que tem como título O Macaco Professor. Vocês já viram isso? Um macaco que é professor? Com certeza não é? Mas essa história aconteceu. Sabe quando? Há muitos e muitos anos atrás, quando os bichos ainda falavam. Existia um macaco professor que dava aula a toda a bicharada. Teve um certo dia que ele estava dando uma aulinha sobre o emprego da letrinha M. E ele explicava a toda a bicharada o seguinte: prestem muita atenção, criançada, pois antes das consoantes P e B, nós escrevemos a consoante M. Ele falava isso uma vez e depois ele repetia novamente para que todos os bichos pudessem aprender. E ele dizia o seguinte, muita atenção, muita atenção. Antes das consoantes P e B, nós escrevemos a consoante M. Ele terminou de dar a aula e todos os bichos aprenderam essa regrinha, menos um bicho. Que bicho foi esse que não aprendeu? Foi o pato. Também pudera. Ele só queria saber de jogar bola. O professor macaco, então, percebendo que o pato não havia aprendido que antes do P e antes do B nós devemos escrever a letra M, ele resolveu dar uma aula diferente. E o que foi que ele fez na sua aula? Ele pulou. Ele deu vários pulos até então formar uma letra M. E dessa forma ele explicou para o pato que antes do P de pato e antes do B de bola, nós devemos escrever o M de macaco. E antes das demais consoantes, do D, do F, do G, eu vou escrever o quê? O pato perguntou para o professor macaco. Ele então respondeu: antes dessas consoantes, você vai escrever a letra N. E assim, o pato então entendeu que antes da letrinha P, que está no início do seu nome, e antes do B, nós escrevemos a letra M. Dessa forma, o pato entendeu que antes do P do seu nome e antes do B de bola, nós escrevemos que letrinha mesmo? Nós escrevemos a letrinha M do macaco. E aí, pessoal, entenderam que antes das consoantes P e B nós devemos escrever o M e que antes das demais consoantes que não sejam nem o P e nem o B, nós vamos escrever a letrinha N,
Pois é, muito bem. Olha só o que tia trouxe para vocês. Nós temos aqui, ó, um grupo de palavras e vocês deverão me ajudar a completar essas palavrinhas aqui com M ou N. Vamos ver? Olha só, vamos lá. A primeira palavra que nós temos aqui é a palavra tapa, não é? Ó, tapa. A outra palavrinha aqui corresponde à mesma palavra que essa aqui? Não, não é? Porque aqui, ó, se eu colocar um M ou um N, eu vou ter uma outra palavra com um significado diferente. Em vez de tapa, nós vamos ter tampa. É mesmo, não é, minha gente? Perceberam isso, não foi? Olha só. Agora eu quero saber, eu vou completar esse espaço aqui em branco com um M ou com um N? Vejam que a letrinha seguinte aqui, ó, é a letrinha P. Então, antes da consoante P, eu vou escrever o quê? M ou N? Isso mesmo, eu vou escrever a letra M. E dessa forma, formamos uma nova palavra. Tapa é diferente de tampa, ok? A outra palavra corresponde à palavra... Que palavra é essa aqui que eu não ouvi? É a palavrinha lobo. Lobo. Essa aqui eu vou ter que completar com um M ou um N, que eu ainda não sei, eu preciso saber de vocês. E aí, olha só, a palavrinha aqui não é lobo, não é? É lombo. Então, eu vou escrever o que aqui para ter a palavrinha lombo? Um M ou um N? Olha, a letrinha seguinte é a letrinha B. Antes da consoante B, eu escrevo o quê? Eu devo usar o quê? Um M ou um N? Isso mesmo. Antes da consoante B, nós utilizamos também o M. Dessa forma, nós temos a palavrinha lombo, não é? Que é diferente da palavra lobo. A próxima palavra, ó, é a palavra lebre. Isso mesmo. Se eu acrescento uma consoante depois da letrinha E, seja essa consoante M ou N, que nós iremos verificar qual delas nós deveremos usar aqui, a palavrinha ela vai ganhar um novo significado. Em vez de lebre, nós vamos ter a palavra lembre. Olha só, vamos observar então, para completar aqui, nós vamos observar, ó, a consoante seguinte aqui, ó. É o quê? É uma consoante B. E antes da consoante B, eu devo escrever o que mesmo? Isso mesmo, eu devo escrever a consoante M. Então, agora eu tenho aqui uma nova palavra, a palavra lembre, que é diferente de lebre. Vamos continuar, que eu estou achando isso aqui bem legal. Olha só, agora eu tenho que palavra aqui? Qual é a palavra que eu tenho aqui? Tem uma palavrinha boba. Se eu acrescentar uma letrinha depois da vogal O, se eu acrescentar aqui um M ou um N, eu não vou ter mais boba, eu vou ter a palavra bomba. Mas para que essa palavra bomba ela esteja escrita corretamente, eu devo empregar a consoante correta aqui, ó. Será que é um M ou será que é um N? E aí? Vamos olhar para a letrinha seguinte? A letrinha seguinte é a consoante, é a letra B. Antes da consoante B, nós devemos escrever o quê? Um M ou um N? E aí? Acertou quem respondeu que eu devo completar aqui
com a letrinha M, para que a palavra ela esteja escrita corretamente. Ô tia, mas se eu colocasse um N aí, a palavrinha também não ia ser bomba, não? Ia sim, certo? Só que, por que eu não posso colocar um N aqui antes do B? Porque antes do B e antes do P, nós escrevemos o quê? Um M, certo? Isso é uma regrinha ortográfica que nós devemos aprender para poder escrever as palavrinhas de forma correta. Vamos lá. A próxima palavrinha que eu tenho aqui é a palavra tapar. Se eu acrescento um M nessa palavra ou um N, a minha palavra ela vai ter um outro significado, um outro sentido. Em vez de tapar, eu vou ter o quê? Tampar. Mas eu quero saber de vocês. Eu vou completar aqui esse espaço. Eu devo completar esse espaço com a letrinha M ou N. Vamos observar a consoante aqui, ó. A consoante seguinte aqui é a consoante P. Então, antes do P, eu escrevo o quê? Vamos prestar atenção na regrinha lá na historinha do macaco, que ele falou pra gente que antes do P e antes do B, nós devemos escrever o que mesmo? Isso aí, devemos escrever, ó, M. Antes do P e antes do B, nós devemos escrever M. A outra palavrinha, babu. Babu é diferente de bambu, que vai ser a nova palavrinha formada ao eu colocar um M ou um N aqui. Mas para que essa palavra esteja ortograficamente escrita correta, o que é que eu vou observar? Eu devo observar, ó, a letrinha seguinte aqui, que é a letrinha B. Então, nesse espaço aqui, antes do B, eu devo escrever o quê? Um M ou um N? E aí, acertou quem respondeu que é um M. Estão atentos, não é? Por que eu escrevi M? Porque a regrinha nos diz que antes de P e antes de B, nós escrevemos M. Ô tia, mas sabe o que foi que eu observei? Eu também observei, tá? Que todas as palavrinhas que nós completamos com M. Por que foi que isso aconteceu? Por que completamos todas com M? Porque antes de todas elas, nós tínhamos que consoantes, ó, o P e o B. E antes da consoante P e da consoante B, nós escrevemos M. Se a letrinha seguinte da palavrinha não fosse nem um P e nem um B, aí nós iríamos completar com N, como é o caso, por exemplo, ó, dessa palavrinha aqui, ó. Olha só, aqui eu quero saber de vocês agora. Aqui eu devo completar com M ou com N? E aí, acertou quem respondeu que essa palavrinha aqui, ó, ela deve ser escrita com N. Por que com N? Porque antes do T eu não vou escrever M. Lembrem-se que a regrinha de escrevermos a letrinha M antes de duas consoantes só se aplicam a consoantes P e B. Antes das demais consoantes, nós vamos escrever o quê? Um N, como é o caso da palavrinha cinto, como é o caso da palavrinha anjo, como é o caso da palavrinha pente, como é o caso da palavrinha
âncora e assim por diante, já que existem muitas e muitas palavras que vão ser escritas com o N antes das consoantes. Agora, essas consoantes em que eu vou escrever o N antes, são o P e o B? Não, de forma alguma. Antes do P e do B, eu devo lembrar que eu devo escrever sempre a letrinha B. Vamos lá para a nossa atividade de casa? Pois bem, a atividade de casa de vocês será no livro, na matéria de português, página 45. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a questão de número 3, que diz o seguinte: observe os grupos de palavras. Em qual deles as palavras devem ser completadas com a letra M? Em qual deles as palavras devem ser completadas com a letra N? Escreva essas letras nos quadrinhos indicados. Em seguida, completem as palavras com a letra indicada. Vocês vão observar os dois grupos de palavras e vão observar qual é a letrinha que vem depois do espaço. Se for letrinhas como C, D, T, J, essas outras consoantes, nós utilizamos o quê? M ou N. Agora, se a letrinha que vir depois do espaço for o P e o B, nós escrevemos o quê? Quero ver. Aí vocês vão colocar as letrinhas dentro desse espaço amarelo aqui e irão completar as palavras com essa letra que vocês escreveram aqui, com o N ou o M. Mas antes de vocês escreverem essas letras no quadro amarelo, vocês deverão observar todas as palavras. Questão de número 4. Complete as palavras a seguir com M ou N. Lembrando que eu escrevo M apenas antes de duas consoantes, que são o que mesmo? As consoantes P e B. Antes das demais consoantes, nós escrevemos N. Então, vocês irão completar as frases substituindo os símbolos pelas palavras correspondentes. Depois que vocês tiverem completado as palavrinhas com o M ou o N, vocês irão ler as frases das letrinhas A, B, C e D e irão completar essas frases com a palavra encontrada correspondente ao símbolo, ok? Aí aqui eu tenho letrinha A. No dia a dia, muita, tem um quadradinho como símbolo. Qual foi a palavra encontrada nesse símbolo aqui? E aí você completa, tá? Circula pelo, observa o símbolo, completa com a palavra encontrada. Letra B. Joel disse que queria sair viajando pelo... Aí eu tenho uma figura de um sol. Qual foi a palavra encontrada ao você completar, utilizando M ou N nessa palavra? Aí você observa e coloca a palavra aqui, escreve ela aqui. Letra C. O tem o símbolo aí musical, Aí você vai completar essa frase com a palavra correspondente a esse símbolo. Derrubou muitas árvores nas ruas da cidade. Letra D. Viver nu, observa o símbolo, escreve a palavra correspondente a esse símbolo. Deve ser uma tranquilidade. Letra E. Ao sair, leve, tem um quadradinho que não está pintado. Qual foi a palavra encontrada nesse símbolo aí? Vocês completam, tá? Porque vai chover. Quinta questão. No trava-língua a seguir, algumas palavras foram escritas sem acento agudo, acento circunflexo e tio. Isso nós já trabalhamos a aulinha passada. Vocês lembram? Quero ver agora. Quem vai lembrar? Leia-o e tente descobrir as palavras que devem receber esses acentos e o tio. Depois, reescreva o trava-língua acentuando-o corretamente.
Aí, o meu trava-língua diz o seguinte, ó. Você, a palavra é você ou é você? É você, não é? Então, qual é o acento que está faltando nessa palavra? E onde é que vai ser posicionado esse acento? Você sabia que o sabia é o sabia mesmo ou é o sabia? E aí? Essa palavrinha tem um acento. Qual é o acento que você vai colocar? É o acento circunflexo? É o acento agudo? Ou é o sinal gráfico tio? Vamos lá. Now, now. A palavra é now ou é não? Completem aí, certo? Com o acento correspondente. Sabia. Essa palavra tem acento? Sabia? Assobiar. Você sabia que o sabia não sabia assobiar? Eu já falei como é que fica a frase acentuada, ok? Então agora vocês vão acentuar as palavras que possuem acento nessa frase e irão reescrevê-la na linha abaixo, ok? Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a aulinha de amanhã.